Voltamos com o Semana Esportes aqui pela TV. Quer abrir o programa, não? Ó, Léo, quem Posso sou continuar? eu, garoto? Continua. Pois não. Quem sou eu? Muito bem, de volta com o Semana Esportes e o assunto agora é o Azul Celeste de Minas. Campeão brasileiro de 2013, líder isolado do Campeonato Brasileiro de 2014, Cruzeiro Esporte Clube, alegria do meu amigo Raniel lá do Bar do Laércio, do senhor Laércio, que é o pai dele, do Serginho, Cláudio, a família Azul Celeste feliz da vida com o Cruzeiro cada vez mais líder do Brasileirão. Aliás, a diretoria do Cruzeiro irá formalizar uma reclamação junto à CBF contra a arbitragem da partida entre Cruzeiro e Criciúma. A gente vai ver aí imagens do gerente de futebol, Valdir Barbosa, que reclamou muito da atuação de Jailson Macedo. Portanto, não foram só os jogadores e o técnico Marcelo Oliveira que lamentaram os erros do árbitro Jailson Macedo Freitas contra o Cruzeiro no sábado, no empate por 0-0 com o Criciúma. O gerente de futebol celeste, Valdir Barbosa, também disparou fortes críticas ao trio de arbitragem e revelou que a diretoria cruzeirense formalizará uma reclamação junto à CBF. O dirigente teme que, no final do campeonato, os 2 pontos perdidos pelo Cruzeiro em Criciúma façam falta. Agiu corretamente, ou está agindo corretamente, o Valdir Barbosa, gerente de futebol do Cruzeiro, e a diretoria do Cruzeiro como um todo, André? Mais que corretamente. Isso aí, apesar de não recuperar os 3 pontos perdidos, né? Graças à arbitragem aí confusa desse juizinho aí, Jailson, né? Exato. Jailson Macedo Freitas. Tem que fazer uma reciclagem, né? Mandar ele lá para a 3ª divisão, para ele apitar lá, para ele aprender a marcar as coisas certas. E também, e a CBF também tem que explicar para a gente, torcedor, qual a finalidade daqueles árbitros ficar atrás da linha do gol. Porque desde que você vê o Campeonato Brasileiro desse ano, eu não vi levantando a mão, um levantando a favor do time que estava polêmico, um lance, não faz nada, fica lá correndo para lá e para cá. André, ou seja... Não é assistente? Pois é. Então assiste. Mas tem assistente para apitar. E ele só assiste. Pelo amor de Deus, é ridículo. Agora, vamos buscar essa punição para esse árbitro, assim, igual fez com aquela bandeira lá, né? Aquela bandeirinha lá que prejudicou o Cruzeiro também foi afastada, porque ontem mesmo já falaram que vai pegar uma imagem lá do Cruzeiro, do Corinthians contra o Santos, ontem o jogador do Corinthians deu uma ombrada no juiz lá, que vai levar lá para ser julgado. É o Petros. Então, ele deu uma esbarrada no árbitro. Porque é jogador que deu vai ser... trombada no juiz e o STJD está analisando o caso. O Petros, para quem não sabe, jogador do Corinthians. Não. E se chocou contra o juiz no clássico entre Corinthians e Santos no último domingo, realizado na Vila. Esse tipo de imagem, elas pegam e vai para julgamento. Por que elas não pegam os erros que os árbitros fazem também? O clube tem que denunciar o erro para depois analisar se foi erro ou não. Isso é absurdo. Se o clube não reclamar, não acontece nada. Pois é. Ué. Aliás, nem quando ele reclama acontece. Jorge. Brincadeira. Ô, Léo, que triste evento é a ironia do destino. Que isso, né? Poético, hein? O Cruzeiro hoje está reclamando, está encaminhando a CBF, a sua, né? Reclamação. Formalização. Né? De uma reclamação. Querendo, né? Protestar por uma falta, né? Que o juiz marcou. Certo? Não foi isso que aconteceu? Encostou a mão, né? No zagueiro. O zagueiro caiu. Não foi? O juiz marcou a falta. Um jogador... Marcou a falta. Quem fez o gol foi o Marquinhos. Partida do Cruzeiro contra o Criciúma, para quem não sabe, realizada no último sábado. Isso. Lá no Heriberto. Justamente. O zagueiro subiu, né? Subiu, não? O zagueiro subiu, o jogador do Cruzeiro, né? Encostou a mão, o zagueiro caiu e o juiz deu a falta. O Cruzeiro alega que iria fazer o gol ali, e por fez isso o gol. Juiz errou. O Marquinhos fez o gol. A mesma coisa aconteceu naquele jogo contra o coitadinho do Figueirense, em que o Ricardo Goulart, certo? Subiu, o zagueiro encostou a mão e o juiz deu pênalti e ali iniciou-se a vitória do Cruzeiro contra o coitado do Figueirense. Que é a ironia do destino, né? Aquele dia o juiz estava certo. No outro dia, o mesmo lance, o juiz já está errado.
Ora, Mas o ora, erro pode ser pago pelo outro, não é? vamos ser coerentes. Não, a discordo Vamos do seu. ser coerentes. O erro pode causar o pau que erro, dá não. em Chico tem que dar em Francisco. Não. Por que que pra mim pode tudo e pro São outro não pode duas nada? opções diferentes. Não é duas opções diferentes, Sim, dois senhor. jogos diferentes. Então, um jogo dois lances individuais. Um jogo foi o Criciúma e o jogo foi o mesmo, Então, foi do mesmo estado. Esquece É o aí, time esquece pequeno. aí o primeiro gol. Vamos ver o segundo gol, então. Você estava dormindo, você acordou? Esquece ver o segundo jogo agora. Ó, rapaz, a mesma E o coisa. segundo gol agora? É o mesmo lance, as faltas são idênticas. Vamos colocar o lance? As faltas são Vamos colocar? idênticas. E os dois lances, Certo? o segundo lance. Agora, o segundo, eu tô relatando o primeiro. E o Cruzeiro tá fazendo esse estardalhaço todo. E o segundo lance? Tem que jogar e fazer gol, rapaz. Tá começando já Já a que você chorar. analisou o primeiro lance, Já tá com me medo. responde o segundo lance. Já tá com medo. Estaria, então, O segundo lance é um lance interpretativo. Dá margem para acertar e para errar também. dá É mais, questão de interpretar. Na sua margem, porque a margem da televisão brasileira não deu Eu, margem eu, nenhuma. eu não quero aqui tirar, você está entendendo, a razão do Cruzeiro fazer a sua reclamação. Isso é normal. Não, mas já tá certo O que eu fazer, quero né? é que exista uma coerência, que seja coerente. O pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Se você Por que tivesse para um mim tem que ser tudo e para o outro Se nada? vocês não tivessem feito gol em cima do Palmeiras lá e virasse o jogo, você está reclamando que pênalti não é do mesmo jeito. Não, mas aí É, você... não, eu mas estou aí- falando aqui em cima de um fato Mas, concreto. que foi Você pênalti- está falando em cima de si. Você está falando em cima de si. Jorginho, Não André, conhece, não. amigos aí do Semana Esportes, essa questão da arbitragem, vira e mexe, ela vem à tona, né? No Campeonato Brasileiro, então, que me perdoem os torcedores dos times de Minas, né? Mas é um hábito que os torcedores dos times mineiros têm de reclamar de arbitragem, né? Basta um ou outro erro aí contra eles, historicamente até, há essa mania de se reclamar de arbitragem. Até quando? Tá certo que a arbitragem é muito ruim, que eles falham verdadeiramente E e falham dois muito. ainda, pra Até em falar. Copa do Mundo eles falham, a Copa do Mundo teve aí para todo mundo ver. Só que o que acontece é o seguinte: eles falham contra os mineiros, mas falham também a favor dos mineiros e falham contra e a favor das demais equipes que participam da competição. Mas o que se percebe é que há essa mania de perseguição dos torcedores dos times de Minas, que basta uma falha que há essa enxurrada de chororô e de reclamação por parte da imprensa mineira e de muitos torcedores dos times de Minas. Ontem o Léo deu uma entrevista lá no Bem Amigos, alguém assistiu? Leonardo? Ele falou, foi muito bem claro. Em questão de arbitragem, falou vários assuntos, falou que a arbitragem do Brasil é ridícula. É ruim. A É arbitragem péssimo. ruim. Entendeu? Eu sou daqui, mas tenho que admitir que a arbitragem aqui é ridícula. Não tem nenhum trabalho, não tem uso Eles de- erram não tem nada. para todos os lados, Entendeu? né? Não há uma delimitação de erro, né? Eu assisti o Bem Amigos, eu concordei com o Leonardo quando ele disse que a arbitragem aqui do Brasil é fraca, mas, ô Leonardo, eu não estava aí para poder falar para você o que eu vou falar agora. Você viu a arbitragem na Copa do Mundo também? Você viu o pênalti que foi marcado no Fred? Não vem com esse papo que é arbitragem. A arbitragem, ela é problema no mundo inteiro. Qualquer parte do mundo, a arbitragem complica mesmo. O futebol modernizou, o futebol acelerou e o modelo de arbitragem não, ficou o mesmo. Tem que buscar os recursos eletrônicos para ajudar hoje a arbitragem, porque senão nós vamos ver erros de toda a natureza. Eu não fiz aqui o contraditório aqui do Cruzeiro, dizendo que estava certo ou errado, certo? A arbitragem. Eu quis dizer que o comportamento da diretoria do Cruzeiro, uma semana atrás, certo? O Cruzeiro foi beneficiado pela arbitragem. Uma semana depois, o Cruzeiro foi prejudicado pela arbitragem. Em dois lances. Então, errar, eu tenho que somar que errou 2 ou 3. Lógico. Quem roubou, rapaz. Se o cara. Não, esse aqui não pode ir preso porque ele roubou só 2 carros. Não, esse aqui tem que Não, roubou não, 5 essa carros. dessa não, Não é. existe erro. Erro é erro. Isso aí de conectividade, Erro é erro. tá dando- Erro Muito bem, é erro. gente. Tem Nosso nada tempo já disso. está se esgotando. Errar uma vez, tudo bem, vai errar 2, 3 vezes, é tudo igual. Só Não. para lembrar aqui, nós já Vocês gostam muito de mamar na gata. Vocês querem muito navegar no barquinho da mamãe, certo. né? Só isso vocês gostam. Só para relembrar aqui, Você nós vai já continuar a mamadeira atrás. Vocês Nós gostam já- de navegar Posso no completar, barquinho por da favor? mamãe. Nós já falamos aqui no primeiro bloco o seguinte, ó, que o Lucas Silva e o Alisson foram convocados pela seleção e com isso desfalcarão o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. O volante e o meio atacante participarão de amistosos contra o Egito, o Catar e o Líbano. Começou, né? Aqueles amistosos ridículos, insignificantes, em que pese a seleção pré-olímpica, né? Mas os adversários são fraquíssimos, mas servem para preparar
em tese, a seleção para a Olimpíada, servem também para desfalcar as equipes. E eu repito, o Alexandre Galo está convocando os jogadores cruzeirenses Lucas Silva e Alisson para 3 amistosos da seleção brasileira sub-21 contra o Egito, o Catar e o Líbano. Está então também desfalcando o líder do Campeonato Brasileiro para os jogos que se sucedem, né? Os jogos que acontecerão aí nesses primeiros dias, né? Até a primeira quinzena do mês de setembro. Bom, o Noticiário Celeste fica por aqui. A gente vai para um intervalo. Na volta, o Noticiário do Galo. O Hever vai ter que passar por uma cirurgia. Aliás, passou por uma cirurgia na noite de ontem, segunda-feira. A situação aí realmente, de uma certa forma, complicada. Vamos trazer os detalhes daqui a pouco, depois do intervalo. E uma entrevista especial com Fael Lima. Quem não conhece Fael? Fael Lima é jornalista, blogueiro, né? Participou daquele programa Golaço da TV Bandeirantes, né? Participou também dos Donos da Bola da TV Bandeirantes Minas, né? É de Raul Soares, mas morou 10 anos em Caratinga, atua na capital. O blog dele, o blog Camisa 12, no ano de 2011, foi o blog mais acessado do Brasil, né? E ele ultimamente é blogueiro do Super Esportes do Estado de Minas e é o nosso convidado. Participará do nosso programa no bloco especial do Atlético Mineiro, na sequência, depois do intervalo, aqui no Semana Esportes. Até já.